Sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa semanal aqui no Zona Curva, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do sistema internacional. Antes de mais nada, oi, eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, e hoje eu estou aqui para comentar vários acontecimentos extremamente importantes que aconteceram no mundo nesses últimos dias. E a gente vai começar falando sobre os processos de negociação entre Rússia e Ucrânia para o fim do conflito, que já dura aí mais de 3 anos e tem consequências devastadoras, não apenas para esses dois países, como também para todos os outros países do mundo. Durante o feriado de Páscoa, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que haveria um cessar-fogo de 30 horas na região da Ucrânia, justamente para tentar respeitar ali esse momento religioso e um feriado que é bastante importante tanto para russos quanto ucranianos. Esse anúncio foi bastante abrupto para todo mundo, não havia uma expectativa de que um cessar-fogo pudesse acontecer nesse período, mas de alguma forma parece ser uma demonstração para os Estados Unidos de que os russos estariam sim prontos para iniciar um processo de negociação de paz. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de violar o próprio cessar-fogo, fazendo inúmeros disparos durante todo o momento, todas essas 30 horas que haviam sido declaradas oficialmente como um cessar-fogo. O Trump também comentou que um possível acordo poderia garantir o domínio russo sobre alguns territórios que foram conquistados durante esse período de guerra, e também sobre a possível neutralidade ucraniana em relação à OTAN, mostrando que, possivelmente, se esse processo de negociação de fato for desenrolado, se a gente começar a ver mais reuniões acontecendo, os Estados Unidos estão propondo uma negociação que é muito favorável aos interesses da Rússia, é muito alinhada com tudo aquilo que Moscou defendeu e demandou durante todo esse período de conflito. Atualmente, a Rússia tem domínio sobre praticamente 20% do território ucraniano, o que é uma quantia extremamente expressiva de dominação territorial, e a neutralidade ucraniana em relação à OTAN, de alguma forma, é uma garantia de segurança para a Rússia, já que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não poderia ter, por exemplo, bases militares no território ucraniano, o que poderia, sim, ser encarado como uma fonte de grande insegurança e instabilidade ali regional, sobretudo em relação aos russos. Então, essa demanda russa, principalmente, parece ecoar bastante na diplomacia norte-americana, e os russos, então, estão tentando ali agradar os Estados Unidos, na medida em que o atual governo norte-americano, o governo Donald Trump, parece ter algum tipo de alinhamento mais próximo aos russos do que em relação aos ucranianos. Na última sexta-feira, inclusive, o Trump chegou a dizer que, caso eles não conseguissem chegar a um acordo de paz, os Estados Unidos iriam se retirar desses processos. Mas o que isso significa ainda não está claro. Se os Estados Unidos continuariam apoiando a Ucrânia militarmente, mas não participariam mais do processo de negociação de paz, se eles continuariam auxiliando em termos de inteligência, lembrando que hoje a Ucrânia depende muito dos Estados Unidos em relação aos programas de inteligência e também de identificação de alvos para ataques mais precisos em relação ao território russo, que vem sendo um alvo bastante importante nesses últimos meses de conflito, ou se seria uma retirada total, completa, dos Estados Unidos de tudo aquilo que envolve o auxílio à Ucrânia. Então, a gente não sabe exatamente se esse apoio acabaria ou não a partir desse comentário e, de alguma forma, dessa ameaça também que o Trump fez na última sexta-feira. Em relação a esse cessar-fogo de 30 horas durante a Páscoa,
Tanto russos quanto ucranianos acusaram o outro lado de violar esse cessar-fogo, então a gente não tem informações extremamente confiáveis sobre quem começou, mas é bastante crível a gente afirmar que, de fato, não houve cessar-fogo algum durante esse último final de semana, de que a gente tem ainda, na verdade, uma situação bastante tensa ali na região e que parece, sim, ter escalado um pouco. E durante esses processos de negociação que estão acontecendo em alguma maneira, né, ainda não de forma sistemática, e tão recorrente, mas ainda assim vem acontecendo algum tipo de conversa nesse sentido, o Zelensky vem concordando com praticamente todos os pontos levantados pelo governo norte-americano, o que é uma posição também bastante curiosa, né? Já que nem todos esses pontos levantados são favoráveis aos interesses ucranianos. Nos parece que há uma forma de demonstrar o seu compromisso com o fim do conflito, com a paz de fato, mesmo que seja uma paz desfavorável aos ucranianos. E em contrapartida, o Putin praticamente não concordou com nada de concreto até o atual momento. Então, embora os Estados Unidos venham levantando pontos que são extremamente pró-russos, ainda assim, a gente não conseguiu extrair um compromisso crível da política russa para a finalização das hostilidades em relação à Ucrânia. É algo ainda a se acompanhar, mas temos sim hoje um processo de negociação que vem sendo ao menos desenhado entre esses países e é algo que precisa ser levado em consideração, já que depois de 3 anos de conflito, a simples, né, menção de um processo de paz sendo desenhado já é algum tipo de avanço. Mas nós temos outras regiões do mundo que também estão em bastante tensão nesse momento, mas também que parecem, né, haver alguns avanços rumo à paz. E isso a gente vai falar agora sobre o Oriente Médio, já que a Arábia Saudita apoiou o acordo que o Trump decidiu fazer com o Irã, mudando seu posicionamento em relação aos últimos anos. Isso mostra uma mudança de postura dos sauditas na região do Oriente Médio, já que um acordo que foi muito similar ao atual acordo proposto do Trump não foi aceito lá no período do presidente Obama, o que mostra, né, justamente essa mudança de posicionamento, um acordo que é muito próximo, que praticamente é igual ao que o Obama tentou fazer lá atrás, agora com o Trump tem sido visto com bons olhos pela Arábia Saudita. Aproximadamente, né, 10 anos atrás, o Trump fez um acordo com o Irã sobre o programa nuclear iraniano, e ele foi chamado, na época, de um acordo fracassado e fraco pelos sauditas, mostrando justamente um posicionamento bastante duro, né, em relação à política dos Estados Unidos na região, pedindo, de alguma forma, uma política mais dura, mais intervencionista do Obama na época. Mas agora, diferente, né, da comemoração que os sauditas tiveram quando Trump abandonou esse acordo que foi fechado pelo Obama lá atrás, nesse momento em que o Trump busca retomar um acordo, os sauditas estão aparentemente apoiando essa iniciativa. Essas negociações dos Estados Unidos foram retomadas com o Irã agora no início do mandato de Donald Trump, mas com poucas novidades em relação ao acordo que o próprio Trump se retirou lá atrás. Agora, a diferença é que os sauditas declararam que esperam, na verdade, que esse acordo possa aumentar a paz na região, mas também a paz no mundo, né? Mostrando justamente uma posição bastante diferente da monarquia saudita em relação à possibilidade de escalada de tensões no Oriente Médio, mas também aos seus próprios interesses. Nessa última década, a gente percebeu que a relação entre o Irã e a Arábia Saudita foi se tornando um pouquinho melhor. Era uma relação bastante tensa lá atrás, mas que agora já tem algum tipo de estabilidade. Em 2023, por exemplo, eles anunciaram uma reconciliação formal mediada pela China. Então já deu ali algum tipo de mudança no tom dessas relações já há alguns anos atrás.
atrás, e agora, de novo, esse novo posicionamento da Arábia Saudita mostra, de fato, uma mudança nesse sentido. A Arábia Saudita também vem passando por uma mudança interna que é importante para compreender esse processo todo de mudança em relação ao Irã. Eles têm passado por um processo, né, um programa de diversificação econômica, buscando justamente não estar mais tão excessivamente dependentes da exportação de petróleo, que hoje é a principal atividade econômica da Arábia Saudita, e de fato é uma relação de dependência bastante excessiva. Então, o governo da Arábia Saudita vem tentando promover outros setores econômicos, principalmente os setores de tecnologia, de negócios e de turismo. E a perspectiva de um conflito no Oriente Médio, com drones e mísseis iranianos, por exemplo, sobrevoando a Arábia Saudita, seria um problema gigantesco para esse plano, né, para esse planejamento econômico de longo prazo. Então, o medo de uma escalada de tensões entre o Irã e outros países do Oriente Médio, ou entre o Irã e os Estados Unidos, poderia transformar, por exemplo, os estados do Golfo em alvos potenciais de ações militares. E é algo que atualmente a Arábia Saudita não tem o menor interesse, já que isso seria não apenas uma questão de insegurança regional, como também de problemas econômicos no futuro. A gente tem percebido uma segunda rodada de negociação sobre o programa nuclear que aconteceu nessa última semana e estabeleceu uma agenda para negociações rápidas entre Estados Unidos e Irã. O Trump não foi muito claro sobre quais seriam as intenções dos Estados Unidos nas negociações, para além de impedir que o Irã desenvolva uma bomba nuclear, enriqueça o urânio a princípio, potencialmente para desenvolver armamentos, né, não apenas para uso pacífico, médico, entre outros. Então a gente não sabe exatamente quais são os objetivos centrais desses processos de negociação que estão acontecendo. Mas, segundo oficiais iranianos, as negociações não fariam com que o programa nuclear do país fosse completamente desmantelado, não haveria uma perda de infraestrutura na região. Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Catar e também o Bahrein apoiaram esses esforços do Trump de retomar as negociações com o Irã, sobretudo em relação ao programa nuclear, claramente preferindo um caminho diplomático em relação a uma possível escalada da violência, já que o Trump também já havia comentado que, caso um acordo não fosse alcançado com o Irã poderia se tornar um potencial alvo militar dos Estados Unidos. E essas tensões também vêm aparecendo em outros casos, né? Já que as negociações entre Estados Unidos e Irã acontecem em meio a um outro cenário de tensão regional, que é justamente a realização de ataques militares de Israel em Gaza, que vem aumentando, e também os Estados Unidos, que estão atacando atualmente alvos e estruturas dominados pelos Houthis no Iêmen, que são apoiados pelo Irã. Então, é um processo bastante pouco linear e que a gente ainda precisa também acompanhar o desenvolvimento para compreender se um novo acordo pode ou não surgir entre Estados Unidos e o Irã. E para finalizar, a gente continua falando sobre os Estados Unidos, mas agora em relação à sua guerra comercial com a China, que também vem abalando uma série de estruturas já conhecidas no sistema internacional, principalmente as estruturas da globalização. A China se posicionou em relação aos ataques norte-americanos e disse que iria responder a todos os países que, de alguma forma, aceitarem os interesses dos Estados Unidos e entrarem contra os interesses chineses em relação comercial. Esse comentário da China foi feito depois que os planos dos Estados Unidos de pressionar os governos a restringir o comércio com a China foram liberados em trocas de exceções às tarifas norte-americanas, então foi feito ali um processo de negociação e até mesmo algum tipo de chantagem em relação aos demais países que dependem dos Estados Unidos em suas estruturas econômicas, já que grande parte das tarifas impostas pelos Estados Unidos recentemente tem como principal alvo os produtos chineses. É muito claro que a China é o principal inimigo de todo esse processo. Mas a verdade é que todos os países do mundo, em alguma medida, estão sendo afetados, né, de alguma forma, por essas tarifas impostas durante o governo Trump.
Houve sim uma exclusão de eletrônicos e chips, mostrando algum tipo de recuo também dos Estados Unidos em relação a essas tarifas, mas ainda assim o posicionamento oficial é bastante duro e bastante diferente daquilo que a gente viu até então acontecendo na guerra comercial. Lembrando que a guerra comercial entre Estados Unidos e China não é uma questão só do Trump, não é uma novidade necessariamente, ela já vinha acontecendo há muitos anos em outros presidentes, mas ainda assim, o nível de tarifas impostas atualmente é sim uma questão bastante importante que precisa ser levada em consideração, já que a gente nunca viu nada igual. De alguma forma, esse posicionamento da China agora é também um aviso, principalmente para a União Europeia, que poderia, de alguma forma, tentar agradar, né, os Estados Unidos, aceitando as tarifas impostas em troca de algum tipo de vantagem comercial com os norte-americanos. O Trump disse que desde que ele impôs, né, as tarifas, desde que ele declarou essa nova guerra comercial, mais de 70 países entraram em contato com o governo norte-americano para iniciar processos de negociação e que isso mostra justamente o quanto os Estados Unidos ainda são muito relevantes para a economia internacional, de alguma forma ali tentando colocar a China de lado. E ele também declarou que essas tarifas serviriam para encorajar os americanos a consumir produtos fabricados nacionalmente, aumentando não apenas a coleta de impostos, como também o nível de investimento nacional na indústria. Mas uma série de especialistas já disseram que retomar a produção industrial nos Estados Unidos pode levar décadas, sendo um processo bastante complicado de desglobalização. A gente observou nas últimas décadas justamente a globalização das cadeias de produção. Então, cada vez mais as produções industriais são completamente espalhadas pelo mundo. E a China é sim um ator extremamente importante, já que ela consegue não apenas fornecer uma mão de obra muito mais barata para as indústrias, como também atualmente vem se transformando em um polo tecnológico bastante relevante de desenvolvimento mesmo. A gente está falando aqui de criação, não apenas da produção material dos componentes. As importações da China, desde esse anúncio do Trump, estão taxadas em 145%, e os outros países enfrentam tarifas de aproximadamente 10% até julho, então mostra justamente essa diferença, o quanto que a China é sim o principal alvo, e a China também mostra que ela não vai ficar passiva em relação a essa guerra comercial, já que ela também impôs tarifas de 125% aos produtos norte-americanos e também declarou que pretende lutar até o fim. Qual é esse fim? A gente não consegue saber quando que a guerra comercial vai terminar, também é algo completamente impossível de prever, mas de fato a gente percebe uma tensão bastante elevada entre esses dois países. E como consequência, os mercados econômicos estão em constantes crises desde a declaração do Trump sobre a imposição de tarifas, já que o mercado em si se transformou em algo absolutamente imprevisível, na medida em que a política vem interferindo bastante fortemente nas decisões econômicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses conteúdos ou sugestões para a próxima semana, comentem aqui embaixo e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo.